E aí, pessoal, tudo bem? Vamos estudar agora administração pública com foco neste concurso que você está estudando. Agora a gente vai pensar que administração pública não pode ser mais o tema que prejudicava você nas provas. Sabe por quê? Porque neste momento a gente vai trabalhar a teoria, na sequência também exercício. Nosso objetivo principal é abordar esses tópicos que você precisa para a tua prova, tá beleza? Então o tema que a gente vai estudar agora, olha na tela aí. Vamos agora estudar a característica das organizações formais modernas, tá? São as estruturas organizacionais, os critérios de departamentalização. E este aqui, ó, este é meu nome, professor José Wesley, tá beleza? Então, prazer conhecê-lo. A gente agora vai começar a falar de administração pública. E nada melhor do que pensar neste tema que a gente estava falando agora, neste tema que estava na tua tela. A gente está falando de característica das organizações formais. Pensa bem. O que é uma organização? Para começar o assunto, né? Organização é o quê? Imagine exemplos. Aqui no Aula Móvel eu tenho uma organização? Tenho, com certeza. Esta é uma organização privada que não tem fins lucrativos. Esse valor que estão cobrando de vocês é só uma taxa de manutenção, como eu já tinha dito. É só mesmo para manter aqui os banheiros, para limpar, essas coisas. Na realidade, a gente tem também a Polícia Federal como um exemplo de organização, uma organização pública. Uma organização que visa atender uma demanda da sociedade, que é pela segurança pública. Também a gente pode imaginar o metrô. O metrô aí de onde você está morando. O metrô também é uma organização? Também é, com a finalidade de propor aí um transporte público, não é? Então, meus queridos, uma organização, eu dei exemplo para você aí, a Aula Móvel, dei exemplo a Polícia Federal, dei exemplo também Polícia Rodoviária Federal, dei exemplo também agora do metrô, ou seja, qualquer organização que você imagine, você vai estar falando de uma organização e logo a gente tem que pensar o que essas organizações, o que essas empresas têm em comum para que eu chame tudo isso de organização. Pensa bem. Então, quando a gente está falando de organização, todas elas, nós temos um conjunto de pessoas realizando suas tarefas em prol de alcançar um objetivo. Então, olha só que interessante. Aqui no Aula Móvel, a gente tem o pessoal que está controlando este momento aqui que eu estou falando para você, tem alguém controlando as câmeras. Já é, e no caso, a gente pode dizer que uma pessoa realizando sua tarefa em prol de alcançar um objetivo. Eu estou aqui lecionando também, estou aqui realizando minha tarefa em prol de alcançar um objetivo. E em toda organização, seja pública ou privada, sempre eu tenho um conjunto de pessoas numa divisão racional de tarefas em prol de alcançar um objetivo. Nesse enfoque, a gente pode pensar, ora, então uma organização é isso? É um conjunto de pessoas que realizam suas tarefas em prol de alcançar um objetivo? Perfeito, pessoal. Isso é uma organização. Dá uma olhada aí na tela. No conceito mais abrangente, uma organização ela é um conjunto de pessoas que atuam juntas em uma divisão de trabalho para alcançar um objetivo comum. As organizações são ambientes onde os homens produzem ou promovem uma transformação que individualmente seria improvável alcançar. Olha que interessante, né? Tá vendo aí? Nós estamos aí diante do conceito mais abrangente de organização, um conjunto de pessoas realizando suas tarefas em prol de alcançar um objetivo. Agora, não para por aí. Se a gente pensar na administração científica, lá da Escola Clássica da Administração, em 1901, onde a gente já tinha o conceito de organização, que era um conjunto de pessoas realizando suas tarefas em prol de alcançar um objetivo. Você sabe, pessoal, que naquela época, um vídeo representado também hoje por Charlie Chaplin, um vídeo chamado Tempos Modernos, não sei se você já assistiu esse filme, mas lá ele coloca como é que funcionavam as indústrias daquela época. Lá, o indivíduo, ele estava realizando o seu trabalho, realizando sua tarefa, e o mais interessante, sabe o que era? Era que normalmente ele era tratado como uma máquina, como um mero instrumento para a execução do trabalho. Então, na realidade, o indivíduo estava ali como um mero recurso. Um mero recurso. Assim como tem um papel, como tem uma máquina que é um recurso, o indivíduo, o ser humano também era considerado um mero recurso. E neste enfoque, a gente pode pensar, será que hoje, pessoal, hoje as organizações também são apenas um espaço para realizar trabalho? Hoje os indivíduos são considerados um mero recurso para a execução de tarefas? Não, hoje não. Hoje o indivíduo é visto muito mais além do que isto. Hoje, ele é visto como uma pessoa, como um ser humano, ele tem uma cultura, ele tem uma vida social, ele tem sentimentos. Então a gente pode, neste momento, pensar, a organização de hoje, seja ela pública e até mesmo privada, será que ela é um ambiente apenas para realizar trabalho? Não é.
A organização hoje também é um ambiente onde a vida se propaga. Ela é um espaço onde a gente vai perceber que o indivíduo se socializa. Então ela é um ambiente para sociabilidade. A gente então vai dizer, para finalizar, que as organizações de hoje, além de serem um ambiente para realização de tarefas, onde cada indivíduo tem a sua, além disso ela também é um ambiente para sociabilidade. Ela é um ambiente, como algumas bancas já cobram, um ambiente psicologicamente significativo. Hoje eu então dou importância para o indivíduo como um ser importante para a minha atividade, para a minha tarefa. Ele não é apenas um instrumento para a execução do trabalho. Tá beleza? Então, nesse enfoque, a gente joga na tela aí, ó, departamentalização. Primeiro tema que a gente estuda. Com o crescimento das organizações, percebeu-se maior complexidade das mesmas. E quando se afirma que uma organização tornou-se mais complexa, isso implica em maior especialização vertical e especialização horizontal. Este nome aqui, departamentalização, é a especialização chamada de horizontal. E quando a gente está pensando na especialização vertical, você vai falar que se refere à hierarquia. Tá vendo? Então, meus queridos, muito atento no que eu vou te falar. Se eu estou falando de departamentalização horizontal, especialização horizontal. Se eu estou falando de especialização vertical, então a gente está falando da hierarquia, tá beleza? Então, nesse enfoque, vamos ver que contexto que eu estou falando. Eu estou falando assim, a organização ela pode ser pequena, média ou grande porte. Quanto maior for uma organização, normalmente ela se torna mais complexa. E essa complexidade deve-se ao fato de existirem muitos níveis hierárquicos e também muitos departamentos. Qual o enfoque que eu quero pegar agora com você? Que toda vez que uma organização ela tem a chamada especialização vertical, lembre-se de uma linha vertical. Como é que é uma linha vertical? Dá uma olhada na tela aí. Uma linha vertical, ela é deste jeito. Tem alguém que está mais em cima e alguém que está mais embaixo. Se eu te perguntasse como é que funciona, o que é o nome deste negócio que tem alguém em cima e alguém embaixo? Calma, para de pensar besteira, bicho. O concurseiro é um bicho que você não pode falar nada diferente que ele já pensa pro outro lado. Porque tá a flor da pele, só estuda, não faz mais nada, né? Mas pensa aqui, ó. Quando tem alguém em cima e alguém embaixo, eu tô falando de hierarquia, meus queridos. Eu tô falando de hierarquia. Alguém que tá em cima, por quê? Porque manda. E alguém que tá embaixo, por quê? Porque obedece. Na escola clássica da administração, a gente chama esse que tá em cima de gerente. E a gente chama esse que está embaixo de operário. É o peão, é o orelha, aquele que está aqui para executar aquilo que mandam. Ele não pensa, ele não raciocina, ele não pode ter iniciativa, porque ele está aqui apenas para executar. Então a hierarquia, ela na verdade é representada pela estrutura vertical. Então falou especialização vertical, hierarquia. Agora olha a horizontal. Pega esse ponto aqui e pega este ponto aqui. Tá vendo que a ligação destes dois pontos mostra uma estrutura horizontal, representando então aqui a chamada departamentalização, tá beleza? Então, departamentalização. Falamos então na prova que quando se fala de especialização vertical e hierarquia, quando se fala de especialização horizontal, departamentalização, tá beleza? Então, quando a organização vai crescendo, é muito comum isso acontecer. Eu tenho aí a especialização vertical e a especialização horizontal. Não confunda. Vertical, alguém em cima e alguém embaixo. Gerente e operário, hierarquia. Quando eu estou falando de horizontal, todo mundo no mesmo nível. Aí nós estamos então tratando não mais de hierarquia, estamos falando de departamentalização, beleza? Agora a gente tem que pensar também um pouquinho a respeito de departamentalização, que é a especialização chamada de horizontal. Então entenda novamente, quando eu falo de especialização horizontal, é a departamentalização. Então me ajuda a pensar o seguinte, quando eu tenho dentro de uma organização o departamento de RH, de marketing, de finanças, que tipo de departamentalização é este? Nós vamos agora tratar de critérios de departamentalização. Nós temos vários critérios de departamentalização. Dentre eles, a gente tem que estudar aqueles que são cobrados em prova, ou seja, todos eles. Tá beleza? Vamos começar agora a falar disso? Então, dá uma olhada na tela aí. Vou falar agora da departamentalização chamada de funcional. A departamentalização funcional, ela é aquele modelo de departamentalização em que eu tenho aqui cada
departamento centrado numa função específica. Então eu poderia colocar aqui, eu tenho aqui o departamento financeiro, departamento de marketing, departamento de RH e departamento de produção. Olha que interessante. Sabe qual é a grande característica da funcional? Preste atenção. Esse cara aqui do departamento de produção, será que ele está sabendo pra caramba de finanças, de marketing, de RH? Não está não. Esse cara aqui do gerente, que é gerente de produção, e os operários e os colaboradores desse departamento de produção só entendem de produção. O cara do financeiro só entende de finanças. O cara do marketing, só marketing. E o cara do RH, só RH. Então a gente vai pensar aqui que nessa estrutura funcional eu tenho o foco estreito. O que é o foco estreito? É uma estrutura em que cada indivíduo, cada setor está muito centrado somente numa atividade, somente numa tarefa, numa função. E nesse enfoque aí, meus queridos, a gente começa a pensar, ora, mas se cada indivíduo está tão centrado numa única função, então não é bom porque eu tenho eficiência? Perfeito, eu tenho eficiência, cada indivíduo somente na sua área. E isso é uma maravilha. Contudo, na hora de tomar uma decisão que depende de vários setores, imagine uma decisão que dependa aí do RH, do marketing, do financeiro. Obviamente, se depende de todos, esse processo de tomar de decisão ele vai ser lento. Sabe por que vai ser lento? Porque a comunicação entre os diversos departamentos ela é ruim. Olha o que eu estou te falando. Na departamentalização funcional, preste atenção. Cada indivíduo está centrado numa única função. Lá eu tenho a chamada especialização numa área técnica. É o cara do RH, o cara do marketing, o cara do financeiro. Maravilha. Contudo, isso gera uma maior eficiência. Beleza. Só que na hora de tomar uma decisão que depende de vários setores, a gente vai perceber lentidão no processo decisório. Isso você não pode esquecer, beleza? Então, nessa análise, a gente começa a perceber que a funcional é um critério de departamentalização que tem também suas vantagens e desvantagens. Cabe a nós agora fazer uma análise. Observe na tela aí. Neste critério de departamentalização, os especialistas serão agrupados por funções similares na organização. Olha, pessoal, se o cara está no departamento de RH, eu posso dizer que ele é especialista em RH? Posso. Ah, mas professor, lá na empresa que eu trabalhei ou que eu trabalho, tem um cara que está no RH, mas que não entende nada de RH. Não tem problema, porque o que cai na prova é o que cai na prova e não o que acontece na empresa. O marketing, por exemplo. O marketing é um departamento. Quem está trabalhando lá? É o cara que é especialista em marketing. Quem está trabalhando no financeiro? É o cara que é especialista em finanças. Então, nesse enfoque, a gente percebe que a primeira característica importante para a prova é lembrar que na departamentalização funcional eu tenho a especialização ocupacional. O indivíduo é especialista numa área técnica, beleza? É interessante essa informação. Agora vamos para a próxima? Como todos os especialistas de uma mesma área estão juntos, haverá maior eficiência, isso eu já tinha te falado. Haverá economia de escala, vai todo mundo realizar uma tarefa, economizando até mesmo tempo. No que diz respeito aos custos com o pessoal, é uma maravilha, por quê? Porque cada indivíduo está ali sabendo o que tem que fazer e, na realidade, vai realizar essa atividade com muita eficiência. Não se esqueça desse detalhe. Vamos olhar mais informação? Agora eu coloco que a desvantagem é que os trabalhadores de uma estrutura funcional tendem a se relacionar pouco com os de outras áreas. Isso aqui é um problema. Quando o indivíduo de uma área tende a se relacionar pouco com o de outra área, você sabe o que é isso? Eu vou dizer então para você aqui embaixo. Dificulta, sabe o que dificulta? Dificulta a criatividade e a inovação. Dificulta a criatividade e a inovação. Dificulta a criatividade e a inovação, sabia disso? Porque o cara só sabe daquilo que ele sabe. Ele só sabe daquilo que sabe. E isso, o cara não sabe mais nada de outra coisa porque ele não tem sequer relacionamento com outros indivíduos de outras áreas. A comunicação interdepartamental, ela é uma comunicação ruim. Então, muito cuidado, que eu estou falando de comunicação ruim entre os departamentos. Agora, o relacionamento entre os colaboradores não quer dizer que tem intriga lá não, viu? Relacionamento, ele não é ruim, ele tende a ser um relacionamento seguro. Eu vou até repetir essa ideia para você não esquecer. Departamentalização funcional. Temos uma comunicação entre os departamentos ruim. Contudo, o relacionamento entre os indivíduos tende a ser um relacionamento seguro. Entenda, então,
que a gente está falando de comunicação interdepartamental ruim e não de relacionamento ruim entre os colegas de trabalho, entre os colaboradores. Então fique atento, beleza? Dá uma olhada na tela novamente. O foco aqui ele é estreito. Isso aqui ó, é interessante. Como assim o foco estreito? Ora, pessoal, é a visão masculina. O homem normalmente, ele é um cara que ele tem um foco estreito. Vou te dizer por quê. Tá vendo o olhar dele? O olhar de um homem, ele é em cima apenas da mulher dele. O homem ele não olha para outras mulheres. É muito raro você encontrar um homem que olhe para outra mulher, porque normalmente ele liga só na dele. Então, esse foco que é centrado apenas numa mulher, ele é um foco estreito. É um foco estreito e eu vou te dizer o que tem a ver com a matéria. Tudo. Na funcional, o cara que é do RH, ele só olha para RH. E o cara que é do marketing, ele só olha para o marketing. Então a gente vai perceber que o foco é estreito. Na visão das organizações modernas, isso não é bom não, viu pessoal? Porque hoje se produz uma visão chamada visão sistêmica, que é a visão do todo. Isso aqui é o que acontece nos dias de hoje, uma visão do todo. Então hoje é muito comum a gente observar que o indivíduo do RH, ele entende de mais de uma área, ou ele tem ao mínimo uma noção. Mas eu estou falando da funcional, então nela o foco é estreito, não se esqueça. Então cada membro da organização fica centrado apenas nas atividades fins do seu setor. Por isso a tomada de decisão nesse sistema tende a ser mais lenta. O processo decisório tende a ser mais lento, tá beleza? Agora, entenda um detalhe também. Na departamentalização funcional, eu já te afirmei que a gente tem uma dificuldade para criatividade e inovação. Já falei isso para você, né? Porém, a gente tem que ter uma noção sempre de que na funcional, o indivíduo que tem um foco estreito, ele tem uma visão muito limitada da organização. Então hoje isso é visto muito com um efeito meio negativo dentro das organizações modernas, porque hoje o indivíduo não pode ser aquele que está bitolado só numa função. Hoje o indivíduo tem que ter uma visão do todo, uma visão sistêmica. Por isso que a gente tem que observa aqui na tela comigo. A departamentalização funcional ela é caracterizada pela segurança na execução das tarefas. Entenda que é um aspecto positivo. O cara que é do RH, lembra que eu disse que o cara é especialista em RH? Então ele tem segurança na execução da tarefa. Lá, o cara que é do RH, ele vai fazer a atividade do marketing? Não, porque as tarefas na funcional são bem definidas. Isso traz uma estabilidade maior para a organização. Pessoal, a pior coisa que tem é você chegar numa organização e não saber nem o que tem que fazer. O cara chega e sabe, completamente perdido. Aí chega um indivíduo e dá a ordem para ele. Fulano, pega essa caixa e leva para mim até determinado lugar. E no caminho, outra pessoa para ele e fala, ô, você vai aonde com essa caixa? Volta aqui com essa caixa, que não é para ir para lá não. Deixa essa caixa aí, ó, e vai para mim em tal lugar. Mentaliza isso que eu tô te falando. Você não sabe quem manda em você, é muito cacique para pouco índio, e você não sabe nem o que você tem que fazer, não sabe exatamente a tarefa que você vai realizar. Meus queridos, isso não acontece na funcional, porque na departamentalização funcional as tarefas são bem distribuídas, os recursos são bem alocados, cada um sabe o que tem que fazer e a linha de comando também é bem definida. Eu sei que quem manda em mim é o meu gerente superior, eu sei que se eu sou do marketing, quem manda em mim é o gerente de marketing, então a unidade de comando ela está presente nessa estrutura. Tá beleza? Então a gente estudando a departamentalização funcional percebe suas vantagens e também desvantagens. E aí, na próxima aula, a gente vai estudar outros critérios de departamentalização. Um abraço para você e até mais.